Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, o Livro dos Médiuns, continuando aqui o nosso capítulo 24, Identidade dos Espíritos, Distinção entre os Bons e Maus Espíritos, item 267, e nós vamos entrar aqui no item número 21, subitem 21, que nós paramos no nosso encontro anterior na semana passada. No item número 20, só para a gente lembrar, Kardec aqui ele dá algumas dicas a respeito de como nós identificarmos o caráter dos espíritos que se manifestam nas reuniões, e isso é importante exatamente para que nós possamos avaliar o conteúdo da mensagem, principalmente quando eles trazem instruções, quando eles procuram nos orientar quanto a valores, né? Então, se nós não tivermos uma referência positiva desses espíritos, simplesmente nos deixamos levar pelas suas ideias, muitas vezes equivocadas, já que grande parte dos espíritos que estão desencarnados, né, é de espíritos medianos, como nós, para inferior. Então eles se manifestam pela possibilidade, pela oportunidade nas reuniões mediúnicas, e eles trazem então os seus pensamentos. Se esses pensamentos são positivos ou não, aí já é uma outra história, né? Então o que Kardec procura fazer aqui nesse item 267 é nos passar aqui várias dicas sobre tudo aquilo que ele já viveu nas reuniões mediúnicas, assim como também, né, baseado nas orientações que os espíritos, mentores do trabalho que ele desenvolvia, que era a elaboração da codificação, passava para ele. Então no item número 20, para a gente poder recapitular, ele coloca para nós aqui que os espíritos imperfeitos aproveitam-se frequentemente dos meios de comunicação de que dispõem para dar maus conselhos. Excitam a desconfiança e a animosidade entre os que lhes são antipáticos. Principalmente as pessoas que podem desmascarar a sua impostura são visadas pela sua maldade. Então, aqui como a gente já conversou, nessa primeira parte aqui do subitem 20, é como se, tendo alguém num grupo mediúnico que possa, de alguma forma, fazer uma avaliação mais criteriosa, uma avaliação mais cuidadosa sobre aquilo que o espírito apresenta, ele pode, muitas vezes, através das suas palavras, soltar aquele veneninho aqui, um veneninho ali, principalmente direcionado a essa pessoa, para que o grupo comece a vê-lo com desconfiança. E isso, então, faz com que ela, gradativamente, vá se afastando, deixando, então, toda a equipe à mercê dos espíritos que estão com essa intenção de trazer perturbação ou equívoco, ou mesmo até dissipar o grupo mediúnico, porque a gente lembra que quanto mais esclarecidos nós estamos, mais distantes dessas ilusões e fantasias que os espíritos nos passam, nós nos encontraremos. Então, na verdade, qualquer tipo de perturbação que é provocado dentro de uma igreja, porque nós achamos que os espíritos só procuram trazer esse tipo de perturbação dentro de centros espíritas, né? E na verdade não, na verdade uma igreja evangélica, uma igreja católica ou qualquer grupo religioso que sutilmente começa a passar por essa contaminação, digamos assim, os espíritos então procuram, através da influência silenciosa, sem necessariamente utilizarem-se da ostensividade mediúnica, eles simplesmente vão disseminando a discórdia, disseminando a perturbação, disseminando a falta de esperança entre os grupos, e é então uma igreja que se fecha. E a gente recorre, a uma passagem muito legal de Chico Xavier na época, em que em Uberaba muitas igrejas evangélicas começavam a surgir, e depois de um tempo elas acabam se fechando também, porque, como todo grupo, há a necessidade de que ele se sustente pelos seus valores, pela intenção das pessoas que estão ali presentes. Assim como nós já vimos aqui no Pautal, que muitos grupos espíritas começaram e depois fecharam. Isso por falta de tempo, por falta de interesse, por falta de acordo entre os trabalhadores. E então, assim também são as igrejas, né? Eu lembro que, vocês se lembram que eu falei para vocês que eu morava em frente a uma igreja evangélica, quase em frente a uma igreja evangélica aqui, que toda terça, sexta e domingo à noite, assim, era aquele microfone no último, assim, aquela gritaria, aquela coisa toda, e essa igreja fechou. Simplesmente porque havia dias em que não havia ninguém dentro da igreja. Então a gente percebe que todos esses grupos passam por essa
necessidade, como qualquer tipo de empreendimento, uma empresa, ela precisa ser fundada e sustentada também. Assim também são os grupos religiosos. E aí, então, voltando àquilo que o Chico falava, perguntaram para ele, né, o que ele pensava sobre as igrejas evangélicas que estavam fechando lá em Uberaba. Né? A princípio a gente diz assim, né, graças a Deus, uma dessas igrejas que perturbam a menos para poder incomodar no nosso trabalho. E aí então ele disse exatamente o contrário, ele falou assim, é uma pena, porque cada igreja que se fecha é um presídio que precisa ser aberto para poder acolher as pessoas que não têm nenhum tipo de valor espiritual, valor moral, e aí então acabam vivendo de acordo com a lei da sociedade, de acordo com a lei da selva, e então acabam fatalmente caindo, né, nesse descaminho que o nosso mundo material acaba oferecendo, infelizmente. Então, é a mesma coisa, essas influências estão presentes onde quer que estejamos. Então, como nós falamos, mais uma vez, eu repito isso, lá no começo do nosso estudo, quando iniciamos o estudo do Livro dos Médiuns, nós vamos estudar mediunidade, mas não prendamos a nossa atenção apenas nos grupos espíritas. Pensemos na influência dos espíritos em qualquer tipo de grupo, sobre qualquer tipo de pessoa. E aí então nós vamos ter uma compreensão, porque os espíritos não ficam escolhendo, não, eu só vou obsediar quem é espírita. Aquele que é evangélico, coitadinho, deixa ele quieto. Aquele que é católico, não preciso me preocupar com ele. Aquele que é ateu, também deixa ele lá quieto no caminho dele, isso não me importa, eu só quero os espíritas. Então a gente começa a se colocar como um alvo, o centro das atenções do mundo espiritual, e pelo contrário. Se nós pensarmos mais uma vez na quantidade de espíritas que tem aqui no Brasil, você se lembra que a gente já conversou sobre isso. O último censo mostrou que nós temos em torno de 5 milhões de espíritas declarados aqui no Brasil. 5 milhões, no universo de 190 milhões de brasileiros. E aí então nós colocamos no planeta todo, uma estatística feita pela FEB, né, uma estimativa, em torno de 20 milhões de espíritas no planeta, no universo de 7 bilhões de pessoas. E aí nós achamos que somente nós somos os alvos desses problemas, né? Nós tivemos aqui hoje pela manhã, por causa desse fim de semana do feriado de Nossa Senhora Aparecida, aqui no Brasil, nós tivemos vários eventos que aconteceram. Aqui em São Paulo tivemos as visitas que aconteceram em Aparecida do Norte, lá no santuário de Nossa Senhora Aparecida. Nós tivemos também o Círio, lá de Nazaré, no norte do Brasil. Por acaso nós tivemos também na Índia um festival religioso, que juntou ali mais de 400 mil pessoas, e nós tivemos ali pessoas que se machucavam, tivemos pancadaria, pessoas que desencarnaram em virtude da violência, e a gente pensa que esses eventos não são alvo também de ataque dos espíritos. Por isso, então, eles procuram afetar principalmente aquelas pessoas que têm uma fé mais frágil, pessoas que são muito mais influenciáveis pelos seus valores, aproveitam-se da ignorância de todos esses grupos para atacarem também. Então todos nós somos alvos em potencial, independente do que nós acreditamos. E somos muito mais fáceis quanto maior é o nosso interesse em modificar a nossa personalidade, em buscar esse caminho de elevação. Então se eu tenho, não, o meu propósito é mudar o meu caráter, é buscar a minha espiritualização, aí então fica muito mais interessante, um desafio muito mais interessante para os espíritos. Para que eles vão perder tempo atacando alguém que já está completamente desorientado? Eu preciso atacar aqueles que são referências. Então, acontece então em todos os ambientes. Então aqui, aqueles que procuram, que são as grandes referências de valores, de julgamento, de conhecimento que existe aqui no nosso mundo material, esses são os alvos dos espíritos. Não importa sob que bandeira ele atue, se ele é uma liderança dessa ou daquela igreja, desse ou daquele grupo filosófico. Basta que você desvirtue aquela pessoa, que você ataque, que toda a doutrina que ele sustenta vá por água abaixo também. Essa é uma estratégia que nós, encarnados, conhecemos muito bem, é muito mais fácil fazer isso, e os espíritos, estando numa dimensão diferente, tendo um ponto de vista muito mais amplo do que o nosso, não pensariam diferente, pelo contrário, conhecem estratégias que nós sequer imaginamos. E aqui nesse mesmo item 20 também, no subitem 20, as criaturas fracas, impressionáveis, tornam-se alvo do seu esforço para levá-las ao mal. Usam sucessivamente os sofismas, os sarcasmos, as injúrias e até as provas materiais do seu poder oculto para melhor convencê-las, empenhando-se de desviá-las do caminho da verdade. Então aqui o que esse texto passa para nós é que o ataque acontece, essas influências negativas acontecem nos grupos que trabalham com a mediunidade. Então se sutilmente eles já agem assim, trabalhando diretamente com os encarnados, através da mediunidade, eles procuram também utilizarem dessas estratégias.
Item número 21. Subitem 21. Os espíritos dos que tiveram na Terra umas preocupações exclusivas, materiais ou morais, se ainda não conseguiram libertar-se da influência da matéria, continuam dominados pelas ideias terrenas. Carregam parte dos preconceitos, das predileções e até mesmo das manias que tiveram aqui. Isso é fácil de se reconhecer pela sua linguagem. Essa é talvez uma das questões mais importantes desse texto que Kardec traz para nós, porque nós imaginamos que todo indivíduo que desencarna, ele de imediato já adquire um conhecimento absoluto do plano espiritual. Ele se torna simplesmente sábio de uma hora para outra, se torna conhecedor de todos os mistérios de uma hora para outra, modifica o seu caráter de uma hora para outra, como se isso simplesmente acontecesse por milagre. E ele não é. O que Kardec lembra aqui nessa passagem é que quando nós desencarnamos, nós levamos tudo aquilo que nós temos de valores, de conteúdo, de conhecimento que nós tínhamos quando estávamos aqui encarnados. Então eu vou para o mundo espiritual, acreditando naquilo que eu acredito. Eu, por exemplo, vamos supor que fui dar um soluço aqui, meu coração parou, desencarnei. Vou para o mundo espiritual acreditando na doutrina espírita, dentro da perspectiva que eu costumo estudar, estando certo ou estando errado, mas eu vou falar dentro daquilo que eu acredito que vocês conhecem, de acordo com os estudos que a gente desenvolve. Vou continuar torcendo pelo Timão, sem nenhum problema, vou continuar gostando do meu bom e velho rock and roll, e vou continuar, e da próxima vez que eu me manifestar e alguém tocar nesses assuntos, eu vou falar daquilo que eu simplesmente acredito. Eu vou falar daquilo que eu sei, daquilo que eu penso. Por isso, então, numa reunião mediúnica, é importante que um espírito, a partir do momento em que ele é evocado, ou quando ele se manifesta espontaneamente, ele é uma pessoa que está conversando com a gente. Essa pessoa pode ter bom conhecimento ou mau conhecimento, ou pode não ter conhecimento nenhum. Pode ser alguém vinculado com a nossa doutrina, ou pode ser alguém de uma outra filosofia que, tendo a oportunidade de se manifestar e conversar conosco aqui que somos encarnados, ou melhor, com vocês, né, porque eu já desencarnei, com vocês que estão encarnados ainda, ele vai então dizer tudo aquilo que ele pensa. Algumas vezes de acordo com o nosso modo de pensar, outras vezes contradizendo aquilo que nós falamos. Então os espíritos são simplesmente pessoas. É muito comum, quando nós temos ali a oportunidade de conversar com um espírito que já foi espírita quando encarnado, e continua como espírita desencarnado, ele vai falar do espiritismo dentro da vivência dele. Nós temos centros espíritas, por exemplo, que a gente já falou sobre isso, que tem ali as práticas muito fiéis àquilo que Kardec trouxe para nós, e de todos os ensinamentos que vieram depois, mas mantendo ali uma doutrina sadia, uma doutrina sólida, uma doutrina operante, né, com a intenção de auxiliar aqui a nossa sociedade. Nós temos aqueles que frequentam instituições que são muito ligadas a alguns rituais, misturando um pouquinho daquilo que é espiritismo, daquilo que é espiritualismo. Nós temos outros que aprenderam um estudo com uma certa rigidez, outros aprenderam com uma certa flexibilidade. Então, nós temos ali, da mesma forma que nós temos a grande variedade de casas espíritas e também de modo de pensar dos seus frequentadores, nós encontraremos também entre os espíritas. E aí então vem um espírito e a gente faz uma entrevista com ele. Escuta, o que você pensa sobre aquele assunto que foi tratado naquele livro? Porque é um assunto polêmico e coisa e tal, e de repente ele dá a opinião dele. Aí todo mundo vai dizer assim, nossa, esse espírito aqui, pelo que ele falou, que a gente não concorda, é um espírito inferior que quer trazer confusão. Então a gente já começa, na verdade, pelo fato dele não concordar, ou pelo fato dele dizer um pensamento diferente, ele já é rotulado como um espírito inferior, sem considerar a sua opinião pessoal. Livros que foram publicados, que nós vemos de tantos e tantos livros que chegaram para nós aqui através das psicografias, muita gente diz assim, joga esse livro fora, põe na fogueira porque a opinião desse espírito está errada. Alto lá, a coisa não é bem assim, nós não podemos julgar com tanta precipitação. É importante considerarmos que aquilo que o espírito está relatando naquela obra é a opinião dele, é a visão dele, certa ou errada. E se nós estivéssemos no lugar dele, a nossa opinião estaria correta? Vai com Deus, Gil, beijo. Se eu, por exemplo, nessa oportunidade que eu desencarnei aí, fui lá para o mundo espiritual, me convidaram para escrever um livro. Eu começo então a falar sobre tudo aquilo que eu penso, do mundo, das religiões, das pessoas, da sociedade, e aí então o livro chega até vocês e vocês começam a ler.
claro, tomado pela simpatia que nós temos um pelos outros, vocês terão muito carinho nessa leitura, mas esse livro vai cair na mão de outras pessoas. E aí vão ler, então vão dizer assim, mas de onde saiu esse cara? De que ele está falando? Nunca vi uma coisa parecida. E aí então vou começar a me julgar por aquilo que eu falo, mas me tratando como um espírito inferior, um espírito perturbado, um espírito ignorante, simplesmente porque o meu ponto de vista é diferente do ponto de vista dos outros. Então, da mesma forma que Kardec traz para nós aqui o cuidado no julgamento que nós devemos fazer a respeito do caráter dos espíritos, tomando cuidado com os espíritos inferiores, aqueles que procuram intencionalmente trazer uma perturbação ao grupo, é importante que nós não façamos um julgamento precipitado imaginando que todo espírito que traz uma opinião ou limitada no seu conhecimento, ou uma opinião discordante da nossa opinião, julgá-lo como espírito inferior perturbado com intenções malévolas. Temos que levar em consideração também a limitação dos espíritos que estão ali. Então, algumas vezes vem um espírito que não é espírita. Ele é um espírito de uma outra religião, que viveu a oportunidade, viveu a sua encarnação numa outra religião. Obviamente que todo o seu ponto de vista vai ser baseado naquilo que ele aprendeu. Ele pode ser de uma sociedade diferente, de um estado diferente do nosso, de um país diferente do nosso, de uma condição social, cultural diferente da nossa. Então esses elementos devem ser também considerados. Tratar os espíritos sempre como sendo convidados, do conteúdo que eles nos passam, fazer uma análise criteriosa daquilo que pode ser aproveitado para a instrução ou ajudá-lo na sua instrução se for o caso, mas não fazer simplesmente assim, só existem espíritos bons e existem espíritos maus. Fora isso, não existe mais nenhum grupo. Dos livros que são publicados através das psicografias, só espíritos bons escrevem, só espíritos maus escrevem. Espíritos que têm conhecimentos particulares não são considerados. Fundamental termos essa visão. A partir dela, toda obra que cai na nossa mão, a gente começa a ler diferente. O cuidado que Allan Kardec teve na época da elaboração da codificação foi exatamente isso, ele pegar a opinião de vários espíritos, de vários lugares diferentes, através de vários médiuns diferentes, e formar depois uma opinião geral, aquela opinião de consenso. E esses espíritos que escreveram, quem eram esses espíritos? Como é que nós podemos imaginar, analisar, por exemplo, o conhecimento que cada um tem? Foram só espíritos sábios que chegaram? Ele coloca para nós lá no final do Livro dos Espíritos, nas considerações finais, ele diz que entrevistou mais de 1000 espíritos. Ele escreve isso lá, para poder trazer todo o conhecimento do Livro dos Espíritos. Desses 1000 espíritos, nós lembramos, por exemplo, que quando ele pega o livro Céu e Inferno, e nós temos lá espíritos suicidas, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos, esses espíritos não são considerados espíritos superiores. Mas as informações que eles trouxeram, pegando, por exemplo, ali 10 espíritos suicidas e analisando o comportamento desses 10 espíritas, ele conseguiu chegar à conclusão de que é, de um modo geral, aquela condição que os suicidas se apresentam. E aí então ele escreve isso no livro, e aí nós ficamos imaginando que quem disse aquilo para ele foram os espíritos superiores. E na verdade quem disse aquilo para ele foram exatamente os espíritos suicidas. Então essa análise que ele fez, esse cuidado que ele teve de ouvir todas as pessoas, se você quiser, por exemplo, eu já passei isso para vocês, né? A gente não consegue nem imaginar, André, a gente pega o livro, acha muito bonito, acha tudo pronto, mas a gente não imagina escrevendo cada linha, escrevendo cada parágrafo, analisando cada uma daquelas informações, comparando. No século XIX, não tinha internet, não tinha nada, né? Então, o que eu falei para vocês, se nós quiséssemos fazer um trabalho, por exemplo, analisando aqui a nossa sociedade, analisando, por exemplo, cidade de São Paulo, como é a vida na cidade de São Paulo? Quem eu vou entrevistar? Eu só vou entrevistar as pessoas que têm nível superior, as pessoas que moram em bairros nobres? Eu tenho que entrevistar aquelas pessoas que pegam ônibus, aquelas pessoas que moram em favela, aquelas pessoas que moram em grandes condomínios, aquelas pessoas que moram em bairros de luxo, aquelas pessoas que simplesmente não têm casa. Eu tenho que fazer uma análise geral de todas as pessoas, porque a cidade ela não é sitiada. Na verdade, as pessoas se misturam no trânsito, as pessoas se misturam nas ruas, se misturam nos lugares públicos. Então eu tenho que ouvir a opinião de todo mundo e eu considerar, né, a opinião de cada um a partir do seu ponto de vista. Aí sim eu vou fazer uma descrição correta do que é viver na cidade de São Paulo. Viver no mundo espiritual não é diferente. Quer dizer que Kardec, para conhecer o mundo espiritual, ele só vai ouvir a opinião dos espíritos que são sábios.
E aquele coitado que foi suicida, não vou ouvir a opinião dele para saber como ele vê o mundo espiritual a partir daquela perspectiva? Por isso, então, mais uma vez aqui no item 21, vamos repetir. Os espíritos dos que estiveram na Terra umas preocupações exclusivas, materiais ou morais, se ainda não conseguiram libertar-se da influência da matéria, continuam dominados pelas ideias terrenas. Carregam parte dos preconceitos, das predileções e até mesmo das manias que tiveram aqui. Isso é fácil de se reconhecer pela sua linguagem. Então, na verdade, o que ele está passando para nós é: observem também aquilo que os espíritos falam, aquilo que os espíritos falam. Observem o seu ponto de vista, observem o seu modo de falar e consideremos também aquilo que eles estão falando de acordo com os valores, de acordo com os nossos objetivos e também de acordo com as bases que nós temos. Quando se fala sobre tiveram preocupações exclusivas, materiais e morais, esses espíritos que viveram aqui, nós falamos de um espírito, por exemplo, que deixou aqui a sua família, e ele está com saudade da família. Nós falamos de um espírito que foi um mendigo. Nós falamos de um espírito que desencarnou violentamente. Nós falamos de um espírito que teve uma vida feliz e sente muita saudade de tudo aquilo que ele deixou. Feliz dentro do seu ponto de vista, naturalmente. Nós falamos de um espírito que ocupou uma posição de liderança. Basta a gente olhar para o mundo, olhemos pela janela de nossas casas, e aí comecemos a ver o mundo, a variedade de pessoas, cada um com sua experiência, cada um com suas crenças, com suas dificuldades, com suas facilidades, alegrias, tristezas. São esses espíritos que se manifestam. E aí então muita gente diz assim: olha, aqui no nosso grupo mediúnico, abraço Elcio, bom dia pessoal que chegou, aqui no nosso grupo mediúnico só vai se manifestar espírito que tem sabedoria. Pronto, já limitamos o nosso grupo sem conhecer exatamente o ponto de vista das pessoas que vivem experiências particulares. Aquilo que eu falei para vocês, como é que nós vamos analisar a vida de um espírito suicida sem entrevistar o suicida? Eu tenho que perguntar para o espírito sábio, como é que é a vida de um suicida? Ele vai dizer assim: é uma vida difícil porque eles estão sofrendo muito, porque eles continuam carregando as ilusões de quando estavam encarnados, as repercussões do seu corpo físico, etc, etc, etc. Se você perguntar para um suicida, ele vai dizer assim: meu filho, como eu estou sofrendo. Já mudou completamente o sentido da coisa. Já temos uma carga emocional, já temos uma vivência pessoal, já temos aquele indivíduo sentindo na pele o que é ser um suicida. Então nós temos que juntar o quê? A opinião daquele espírito que já tem um conhecimento sobre essa condição teoricamente, e também ouvir a opinião daquele que vive na pele essa experiência. Aí sim nós temos um corpo doutrinário em que nós podemos considerar todas as possibilidades. Então, para os grupos mediúnicos que limitam a participação a um determinado grupo, ele deixa de conhecer o outro. E aí então ele sofre um prejuízo, embora ele não aceite, ele vai dizer que não precisa, ele vai dizer que é tudo normal. A Miriam lembrou aqui também, do Jacó Mello, desenvolveu um trabalho nesse sentido. Entrevistou vários em reunião mediúnica para ampliar a visão das consequências, além do que já temos nas literaturas. E nunca vai ser o suficiente, Miriam, porque um suicida nunca tem uma experiência igual, idêntica a outro suicida. A gente nunca sabe quais são as suas motivações, a gente não sabe como ele viveu, a gente não sabe quais são os seus apegos, quais são os seus medos, quais são as suas crenças. A gente não sabe quanto tempo ele está vivendo isso no mundo espiritual. Então eu vou entrevistar 50 mil espíritos suicidas e cada um vai contar uma particularidade da sua experiência. Por isso nunca, beijo, Ave. Por isso nunca conseguiremos fechar a nossa doutrina, fechar um corpo doutrinário. Nós temos a base. A partir dessa base, nós temos infinitas variações. E essas infinitas variações vêm exatamente desses espíritos que tiveram preocupações exclusivas, como Kardec coloca, e eles continuam dominados pelas ideias terrenas. Então nós temos aqueles que estão com o pensamento ligado nas ideias terrenas, aqueles que já conseguiram se libertar em toda a infinitude que existe no universo. Então o grande valor de uma reunião mediúnica, da liderança de uma reunião mediúnica, é tratar os espíritos como convidados. E a partir daquilo que eles apresentam, analisar o seu conhecimento, analisar os seus valores, analisar as suas intenções. E aí daí então julgar exatamente o que ele pode oferecer de benefício. Até mesmo os espíritos perturbados, aqueles que têm intenção de provocar uma agitação no grupo, eles também têm
valores, eles têm também um conhecimento a transmitir para nós. Só ter cuidado com a sua intenção e analisar o seu caráter. Item número 22. Então essa é uma dica que a gente estende também, só para poder complementar, e isso estende também para a literatura que nós temos nas mãos, que chegam aí em nossas mãos. Então o livro chegou, vamos ler o livro, leamos com cuidado, leamos com esse pensamento, que se é um livro que tem um único autor, esse autor está dando a opinião dele. Ele não é um espírito mau, ele pode não ser um espírito sábio, ele é apenas um espírito que tem a oportunidade de contar a sua história a partir do seu ponto de vista. Isso para nós é de grande valor. Agora o grande cuidado, agora o grande risco que nós corremos é simplesmente nos deslumbrarmos com a história, nos deslumbrarmos com os médiuns, nos deslumbrarmos com os espíritos e simplesmente fecharmos a nossa opinião em cima da visão daquele indivíduo. Aí sim nós corremos o risco de cair em equívoco. E agora, do mesmo tempo, aceitar tudo é um equívoco, negar tudo também é outro equívoco. Então temos que ter essa flexibilidade, esse cuidado, essa análise, para a gente poder aprender com aquilo que os espíritos estão nos passando. Item número 22. Bom dia, pessoal que chegou. Os conhecimentos de que certos espíritos muitas vezes se enfeitam com uma espécie de ostentação não são nenhum sinais de superioridade. A verdadeira pedra de toque para se verificar essa superioridade é a pureza inalterável dos sentimentos morais. A gente lembra que pedra de toque é um mineral que quando você esfrega o ouro, ele traz ali um determinado brilho. E quando você esfrega outros metais, eles trazem outras colorações. Então você pode pegar dois metais que se parecem muito com ouro, e você esfrega os dois nessa pedra de toque, o ouro vai se destacar por uma característica específica, enquanto que o outro vai ser percebido de não ser legítimo, né, ou de não ser o metal que todo mundo espera. Então essa é a pedra de toque. No caso, por exemplo, dos estudos que a gente faz, a pedra de toque é exatamente ali a avaliação dos valores que o espírito tem. Então ele pode falar muito bonito, ele pode demonstrar grandes conhecimentos sobre o mundo, sobre o universo, mas analisando exatamente ali a intenção que ele tem, quais são as virtudes, quais são as imperfeições do seu caráter, a gente consegue identificar com precisão quem é o espírito. E é esse bom senso que nós precisamos desenvolver em nós, um bom senso de, primeiro, ter tolerância, que é fundamental. Essa tolerância é, mais uma vez, conforme nós colocamos há pouco, tratar todos os espíritos que se manifestam como convidados da casa. Assim como nós fazemos, nós convidamos pessoas para frequentar nossas casas, frequentamos a casa das pessoas, nós julgamos as pessoas para ver se nós podemos convidá-las novamente, as pessoas nos analisam se podem nos convidar novamente. Nós damos uma festa, convidamos várias pessoas, aquelas pessoas que são inconvenientes não são mais convidadas. Assim acontece também nos centros espíritas. Vamos analisando as pessoas conforme a gente vai conhecendo, sem precipitação, sem pré-julgamentos, sem preconceitos. E aí então, a partir do conhecimento que nós vamos adquirindo dessa pessoa com a convivência, nós vamos então colocando essa pedra de toque para selecionar aqueles que, com conhecimento ou não conhecimento, falando muito ou falando pouco, falando bem ou falando mal, nós vamos entender quais são as suas intenções. Isso é que é mais importante. Algumas vezes, isso é bastante comum, nós frequentarmos casas espíritas durante as reuniões públicas, e aí então vamos ouvir uma palestra. Aí então a primeira coisa que a gente faz é prestar atenção em como o palestrante se apresenta. Nós nos impressionamos, primeiramente, se ele fala bem ou se ele fala mal, de acordo com o nosso português. Então ele tem um bom vocabulário, ele tem uma boa concordância. Se ele tiver uma má concordância, eu já falo, nossa, essa palestra vai ser muito chata. Eu não sei nem quem é essa pessoa. A gente já analisa do modo como ele fala. E isso é importante. Isso também deve ser considerado. Depois nós analisamos se a pessoa é bem-humorada ou é aquela pessoa sisuda, uma pessoa séria. Se é alguém que fala bem e é alguém bem-humorado, pronto, já cativou todo mundo que está na plateia. Mas ninguém ainda perguntou se aquilo que ele está dizendo é algo que realmente tem fundamento, se tem profundidade,
se ele tem conhecimento daquilo que ele fala, se ele tem vivência em cima daquilo que ele fala. Então nós normalmente fazemos aquele julgamento pela capa do livro e não pelo seu conteúdo. E nós fazemos um julgamento superficial também das pessoas, de acordo com a aparência, de acordo com o seu linguajar, de acordo com o seu ânimo, mas não nos preocupamos em analisar o conteúdo. Fazemos isso no nosso dia a dia. Se você vai a uma missa, por exemplo, para quem é católico, para quem é protestante, a um culto, aquele pastor, aquele sacerdote, ele também é julgado da mesma forma. Eu me lembro de uma passagem interessante, que não tem nada a ver com a nossa doutrina, mas é algo que é importante. O padre Fábio de Mello, esse bonitão que lança CD, que se apresenta na televisão e coisa e tal, e canta muito bem, diga-se de passagem. E ele estava então sendo convidado para muitos programas, para poder se destacar, porque ele estava divulgando o catolicismo a partir dali. Mas aí então veio aquele outro padre, o padre Marcelo Rossi, e disse numa entrevista de jornal, isso eu li no jornal, ele disse assim: eu o aconselhei a jamais se apresentar sem a batina sacerdotal, porque as pessoas estão olhando para ele como homem, e não como sacerdote que ele é. E isso significa que vão prestar muito pouca atenção naquilo que ele fala, e vão simplesmente olhar naquele sentido de adoração. Esse é um grande cuidado que nós temos que ter. Então ele falou isso daí, não sei se foi ouvido ou não, a gente já não acompanha o desenrolar das coisas, mas a gente vê exatamente o bom senso, o bom fundamento da coisa. Porque aparece aquele padre bonitão, começar a falar de amor, de fraternidade, quem está prestando atenção naquilo que ele está falando? Principalmente se forem as meninas, né? Agora, se for no caso dos homens, por exemplo, né, se for aquele, né, uma palestrante que seja muito bem apessoada, muito bonita, muito atraente e tudo mais, quem vai prestar atenção naquilo que ela está falando? Então nós fazemos esse julgamento em cima da capa, né? Miriam colocou, né, se fôssemos mais maduros nem teria problema, mas não somos, pois é. O Osmar já colocou nele, ele já disse que é muito assediado, né? Ele já falou sobre esse assédio, mas ele lida com isso com naturalidade, com tranquilidade, trata com bom humor, só que isso é uma questão, não é de bom humor, é uma questão grave. Porque a proposta, o objetivo do trabalho dele, que é fazer uma divulgação de uma filosofia, deve tirar, por exemplo, da imagem popular, da imagem da sociedade, essa imagem do homem, do bonitão, do sensual, do atraente. Imaginemos, por exemplo, se Chico Xavier fosse um gato, na visão das mulheres, né? O que nós conseguiríamos divulgar de doutrina espírita? Aí ele é aquele homem franzino, feinho, pequenininho. E aí então ele conseguiu, porque as pessoas não prestavam atenção nele, prestavam atenção naquilo que ele vivia, naquilo que ele fazia. É a mesma coisa então que nós estamos falando aqui agora. Então esse julgamento pela capa que nós falamos, tem um outro exemplo de literatura, né? Era vaidoso, mas ele tinha ali o sargentão no pé dele, né, fraterna? Que não deixava ele cair nessas brincadeiras, né? De vez em quando ele dava uma escorregada, mas sempre levava uma puxada de orelha atrás depois para poder manter a linha, né? Então só assim que a coisa funcionava. No caso de livros, por exemplo, eu me lembro que eu comprei uma edição do Livro dos Espíritos. Esse livro é de uma editora que não é muito conhecida, do Evangelho segundo o Espiritismo, para ser mais preciso. E aí então eu comecei a ler esse livro, fazer uma pequena comparação dos livros que eu tinha, né? Eu tenho vários autores, várias traduções diferentes, várias editoras, né? Tanto livros publicados como livros digitais, livros impressos ou livros digitais. E aí então eu comecei a ler essa edição. E tinha muitos erros de português, principalmente erro de pontuação. Aí você começava a ler, de repente você dava aquela tropeçada numa vírgula mal colocada, ou passava direto no lugar onde deveria ter uma vírgula. Eu comecei a ler, parei de ler no primeiro capítulo. Eu falei, não, desculpa, mas eu não consigo ler. Não consigo ler porque isso acaba se tornando um problema. Me incomoda você quando lê um texto e esse texto está mal escrito. E aí então o que a gente faz? O fato de ter uma vírgula mal colocada não tira a essência do conteúdo doutrinário daquele livro, que nós já conhecemos. Mas pelo fato dele não ser bem escrito e não ser bem impresso, acaba exatamente nos levando a esse julgamento.
Aí nesse caso não, eu prefiro a outra edição, que é muito mais interessante, e ali eu vou ter muito mais cuidado, né? Fraterna colocou, né, essa questão da vaidade, se não tem nada demais. Fraterna, a vaidade, ela é uma, como todos os outros valores, né, como todos os outros valores, nós temos a necessidade de avaliarmos exatamente qual é o efeito que ela tem sobre as pessoas. Então eu sempre brinco com vocês que quando Deus criou o ser humano, individualmente, quando me criou, quando criou vocês também, pegou aquela grande panela, aquele grande caldeirão, e foi colocando os ingredientes, né? Um pouquinho de amor, um pouquinho de fraternidade, de tolerância, um pouquinho de egoísmo, um pouquinho de vaidade, um pouquinho de egoísmo, né? Já falei egoísmo, né? Então ele colocou 2 pitadas, ficou meio complicado. Então vamos acertar a receita. Então ele foi colocando um pouquinho de cada coisa. Então, na verdade, assim, tudo aquilo que move o nosso instinto, de certa forma, nós julgamos como sendo valores negativos. Só que na verdade não é. Nas nossas etapas anteriores, antes de chegarmos a essa condição hominal que nós temos hoje, nós vivíamos num ambiente muito hostil. E havia necessidade da nossa sobrevivência, da autossobrevivência. Então eu tinha que sobreviver àqueles que queriam tomar as coisas que eu tinha, àqueles que me rejeitavam pela minha aparência. Então eu fui desenvolvendo elementos, instrumentos, ferramentas para que eu pudesse ter uma vida tranquila, uma vida equilibrada, uma vida, entre aspas, feliz dentro daquela minha condição. E aí então eu cheguei na condição hominal, fui me desenvolvendo, adquirindo intelecto, fui achando interessante algumas condutas. Eu percebia, por exemplo, que em algumas encarnações em que eu era feio, ninguém se interessava por mim. Mas eu percebia que em outras que eu era bonito, eu era muito mais interessante. Naturalmente que eu fui então preferindo me tornar interessante. E quando eu era feio, eu procurava de algum jeito mudar meu cabelo, utilizar uma maquiagem, fazer uma cirurgia plástica, para que eu pudesse me tornar interessante. Então, na verdade, nós vamos instintivamente buscando esse modo de viver. Por isso, então, quando nós falamos em vaidade, em egoísmo, isso é saudável ou é nocivo? Depende da intensidade e depende daquilo que provoca em nós. Ser vaidoso, por exemplo. Ser vaidoso significa me barbear todos os dias, eu cortar meu cabelo de vez em quando, eu utilizar uma roupa que seja limpa, utilizar um perfume para me tornar com um cheiro agradável. Agora, quando eu vivo em função dessa vaidade, isso se torna um problema, porque então eu acho que o mais importante para mim é o meu lado exterior. Então existe uma diferença, fraterna, entre você se cuidar e você ser vaidoso em excesso, em você querer aparecer. No caso do Divaldo, por exemplo, ele é um homem de mais de 80 anos de idade, pinta o cabelo para o cabelo ficar pretinho, se veste muito bem, você percebe sempre que ele está com uma vestimenta impecável. E aí todo mundo diz assim, ele é vaidoso. O que a gente queria? Que ele utilizasse um casaquinho de lã, deixasse o cabelo grisalho, branco, mal cortado, usasse aquele chinelinho de dedo para fazer uma palestra internacional? Eu conversava uma vez também com uma outra amiga minha, e ela frequentava a Legião da Boa Vontade, a conhecida LBV, que vocês todos conhecem. E ela frequentava aqui em São Paulo, o centro dele, né, o local onde eles prestavam atendimentos mediúnicos, porque a LBV também trabalha com mediunidade, e fazem trabalho de cura muito interessante. Inclusive, Dr. Bezerra de Menezes é um dos coordenadores desse trabalho na LBV. E aí então, todo mundo fica espantado, né? Mas Dr. Bezerra de Menezes, nossa, mas ele é um espírito espírita? Quer dizer, nós estamos algemando ele ao espiritismo. Não damos a ele liberdade de trabalhar como espírito, grande conhecedor que ele é. Mas enfim, ela frequentava esse ambiente, fazia um tratamento espiritual, um tratamento de saúde, que é uma saúde muito frágil que ela tem. E aí então ele estava ali, ela frequentava. E aí então, conversando com uma pessoa que estava ali, melhor, eu conversando com uma outra pessoa que frequentava lá, e ela começava então a mostrar a indignação dela. Como diz o Divaldo, né, ele diz assim, olha, se você não estiver satisfeito com o tratamento, pode pegar seu dinheiro de volta. Aí a pessoa vai dizer assim, mas eu não paguei nada. O Divaldo falou, então você está reclamando do quê? Né? Pois é, então, mas ela frequentava esse ambiente. E aí então ela dizia assim para mim, nossa, eu achei um absurdo, porque José de Paiva Neto, que é o presidente, né, honorário da LBV, ele chega com aquele carro bonitão, aquele terno que parece que é uma fortuna, e depois vem falar de caridade.
Aí durante um tempo isso ficou me coçando na orelha, né? Eu falei assim, bom, o Paiva Neto com um carro com motorista, vestindo aquela roupa, né, que o meio empresarial costuma utilizar e coisa e tal. E eu conversei com essa amiga minha que fazia tratamento lá, uma pessoa que até hoje frequenta há muitos anos. E aí então eu comentei isso com ela. Eu falei assim, eu conversava com uma pessoa e tal, e nesse caso ela questionou a postura do José de Paiva Neto. E aí então essa minha amiga disse assim, mas o que você queria que ele fizesse? Ele é o presidente de uma empresa, de uma instituição daquele porte, ele lida com empresários, ele está o tempo todo indo para cima, para baixo, trabalha praticamente 18, 20 horas por dia para poder manter aquela instituição, queria que ele pegasse ônibus e saísse de calça jeans para poder pedir dinheiro aí fora. Aí aquilo me levou a questionar, não estou julgando, só estou comentando para vocês assim a análise que foi colocada. Quer dizer, então que você devia pegar ônibus e metrô, colocar uma pastinha embaixo do braço e sair pedindo doações? Quer dizer, o fato da pessoa se vestir bem, o fato da pessoa ter o mínimo de conforto para poder desenvolver o trabalho que ele desenvolve, e aí então nós achamos que isso é vaidade, que isso é luxo, que é isso, que é aquilo. Então eu comecei a questionar esse respeito também. Então essa análise que nós falamos, né? Deixa eu ver aqui, só aguardar um pouquinho então, esperar estabilizar aqui o nosso áudio. Vamos aguardar um pouquinho só. Voltamos? Voltou? Tudo normal? Posso continuar? Beleza, né? Então vamos em frente, né? Então, analisando essa questão, a gente começa então a pensar assim, mas espera aí. Alguém já viu ele com esse carrão que todo mundo fala? Alguém já esteve pessoalmente com ele para poder conhecer a pessoa que ele é? Então, na verdade, eu não conheço, não vou defendê-lo, até porque ele não precisa da minha defesa. Mas quando a gente começa a analisar essa questão de vaidade, de julgamentos que a gente faz, nós somos muito precipitados. Então, na verdade, nós temos que julgar as questões do mundo a partir da nossa perspectiva, mas desde que a nossa perspectiva seja saudável. Porque se eu já tiver uma ideia pré-concebida, um preconceito a respeito de tudo, eu vou começar então a falar mal disso, a falar mal daquilo, inventar isso, inventar aquilo. Por isso então, mais uma vez, voltando para aquele ponto inicial, tudo aquilo que é em excesso e que prejudica a nossa libertação, digamos assim, do mundo espiritual, tudo, inveja, crítica destrutiva, maledicência, ironia, sarcasmo, tudo isso faz parte da nossa personalidade. Mas quando nós começamos então a fazer uma autoanálise a respeito de quem realmente nós somos, nós vamos perceber que muitos dos erros estão em nós. E é a partir desses erros que a gente olha então o mundo. É como se nós usássemos os nossos óculos, aquele óculos com as lentes sujas. Mas esse mundo não presta, porque esse mundo é sujo, porque é isso e aquilo, e eu me esqueci de limpar o meu óculos. Para ter uma visão clara, fazer um julgamento correto do nosso mundo. E é exatamente nisso que ele toca, Kardec toca, nesse nosso ponto anterior, no próximo ponto, desculpem. Aqui, deixa eu ver... Tá aqui, né, ele coloca um pouquinho mais abaixo, mas a gente vai chegar lá, né? Então, de um modo geral, né, o que a gente tem que pensar a respeito dos espíritos que se manifestam, como a gente coloca para cá, né, do tipo de vida que eles tiveram e tudo mais, é exatamente essa a visão que temos que ter, tá? Considerando principalmente que a intenção do espírito são os seus valores e não fazer aquele julgamento pela capa, fazer aquele julgamento pela aparência. Então eu trouxe para vocês aqui várias situações dentro da doutrina espírita e fora da doutrina espírita também, para mostrar que de um modo geral nós fazemos essa análise. Tina colocou, bom dia, se todos os que possuíssem dinheiro fizessem alguma coisa como a LBV faz, o mundo seria muito melhor. Como se tivesse aquele senso, né, de caridade, de autodespreendimento, de fraternidade, né? Todos nós faríamos o mundo melhor. Não precisa ter muito dinheiro, não. Eu posso não ter dinheiro, mas eu tenho boa vontade. Se a minha vontade fosse suficiente para fazer alguma coisa, para mudar o mundo, certamente o mundo seria melhor. Então, a matéria certamente já vai, né? Pois é, Vaninha, mas eu lembro também que o Chico Xavier foi também julgado por desvio de dinheiro várias vezes. Né? Então não precisamos ter essa preocupação. Igrejas já foram colocadas, personalidades já foram julgadas, instituições já foram julgadas. Então, né,
Isso faz parte do nosso mundo, né? Deixa que a justiça faça um julgamento correto, porque nós de fora não temos condições nenhuma de fazer isso. Continuando aqui para nós. No item número 23, falamos então, né, sobre a pedra de toque e a pureza inalterável dos sentimentos morais, que é exatamente o que vale para considerar como positivos os ensinamentos de um espírito. E subitem número 23. Não basta interrogar um espírito para se conhecer a verdade. Devemos, antes de tudo, saber a quem nos dirige, porque os espíritos inferiores, pela sua própria ignorância, tratam com leviandade as mais sérias questões. Também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem para possuir no mundo espírita a soberania da ciência, a soberana ciência. Só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e ampliar os seus conhecimentos. Então é a mesma coisa que nós colocamos, né? Quer dizer então que se nós fizermos ali meia dúzia de perguntas, várias perguntas para os espíritos, e aí então eles vão se respondendo com aquela sabedoria que eles possuem, e aí então nós fazemos julgamento se ele é um bom espírito ou se ele não é um bom espírito. Fazendo essas perguntas, e Kardec coloca, né, nós devemos antes de tudo saber a quem nos dirige as perguntas, não nos dirigimos, né? Porque os espíritos inferiores, como foi colocado pela sua própria ignorância, tratam com leviandade as mais sérias questões. Então você faz uma pergunta séria e o espírito responde com brincadeira, sem tom de seriedade e tudo mais. Então significa que dali certamente não vai sair nenhum ensinamento doutrinário positivo, ou nenhuma instrução positiva. Não precisamos dizer necessariamente ensinamento doutrinário, mas nenhuma instrução positiva. E também, da mesma forma, nós imaginamos, por exemplo, fazendo a evocação, ou recebendo espontaneamente a visita de um espírito que já foi aqui no nosso mundo físico, um espírito de uma personalidade conhecida, no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da religião, no campo, né, da educação, seja lá qual for. E aí, então nós fazemos conhecimentos para ele, fazemos perguntas para ele a respeito da sua nova condição. E ele começa a dar a sua opinião. Então o fato dele se identificar e ter comprovado que de fato ele é aquele espírito que viveu aqui na Terra, como um espírito de grande destaque na nossa sociedade, não significa que aquilo que ele vai falar sobre o mundo espiritual seja do seu campo de conhecimento. Então aqui, também não basta que um espírito tenha sido na Terra um grande homem para possuir no mundo espírita a soberana ciência. Então esse espírito pode falar do conhecimento dele, pode falar daquilo que ele viveu, mas não significa que ele tenha conhecimento sobre o ambiente onde ele se encontra. É como se eu, por exemplo, pegasse um grande filósofo aqui do nosso país, desse uma passagem de presente para ele, para que ele visitasse um outro país. Quer dizer que chegando naquele país ele vai pegar o conhecimento dele e falar como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu pego um sociólogo aqui, o melhor sociólogo que nós temos no Brasil, e eu mando ele para a Índia. Do que vai valer o conhecimento de sociologia dele num outro país, se tudo que ele aprendeu foi a respeito do Brasil? Eu pego um grande teólogo, por exemplo, que tem um grande conhecimento sobre a sua religião, e aí então eu coloco ele dentro de outra religião. Tudo aquilo que ele vai falar diz respeito exclusivamente ao seu conhecimento e não vai mudar em absolutamente nada aquilo que ele não conhece. Então, por isso, tudo aquilo que o Espírito traz para nós de conhecimento diz respeito à sua experiência pessoal. Mas somente, como diz Kardec, só a virtude pode, purificando-o, aproximá-lo de Deus e ampliar os seus conhecimentos. Isso significa que nós devemos fazer uma análise do caráter do Espírito que se manifesta, do seu conhecimento, fazer um julgamento das suas intenções, dos valores que ele demonstra na prática, porque não basta você falar de amor se você não tem um comportamento amoroso. Não basta você falar de fraternidade. Muitos espíritos trazem aquelas mensagens que são comoventes, mensagens bonitas, mensagens bem escritas, tudo bem. Mas não significa que ele viva aquilo. Então, na verdade, para que a gente possa conhecê-lo, há a necessidade da convivência. Se um espírito desconhecido, ou um espírito que é pouco conhecido, traz uma mensagem com bom conteúdo, significa que, assim como ele, qualquer outro espírito poderia trazer aquilo. Agora, se esse espírito começa a se apresentar como alguém que deseja participar com mais frequência, aí então ele é submetido a um outro tipo de análise.
se o conteúdo que ele traz é válido, se as virtudes que ele apresenta são reais, não são interpretações. Porque o espírito que vem, que fala mansinho, fala bonitinho, fala corretamente, a gente diz assim: nossa, nós tivemos a presença de um mentor espiritual no nosso grupo. Mentor espiritual, você já conversou com ele antes? Por acaso você já desenvolveu algum tipo de raciocínio com ele? Para saber exatamente o que ele pensa a respeito das situações comuns da vida? Não, ele simplesmente trouxe uma mensagem bonita. Então que essa mensagem seja considerada como válida pelo seu conteúdo, que a doutrina endossa, pela quantidade de mensagens semelhantes que já chegaram, ou que já chegou. Agora, não analisemos pelo modo como o Espírito se apresenta. Ele trouxe com uma letra, ele psicografou com uma letra muito bonita, ele falou com uma voz muito suave, ele tinha ali um comportamento muito delicado, ótimo, isso é um cartão de visitas que nós podemos considerar. Mas ali é só o começo. Ele só passou pela porta de entrada do nosso ambiente. A partir dali nós vamos começar a observar o seu comportamento, a sua conduta. E aí sim nós vamos endossar, né, validando ou não a sua presença ou a sua participação como um espírito instrutor. Número 24, isso aqui é interessante também, muito bacana. Kardec coloca aqui para nós que os gracejos dos espíritos, antes ele colocou, tomar cuidado para não propagar algo que não é confiável. É a base doutrinária, né? Por isso que Kardec sempre coloca que é fundamental que o grupo esteja em constante estudo, porque os espíritos podem trazer instrução, mas na verdade aquilo que os espíritos trazem vem como complemento daquilo que nós já estudamos aqui no nosso dia a dia. Então um grupo mediúnico, o estudo constante, doutrinário, o estudo mediúnico, o estudo moral, tudo aquilo que a codificação traz para nós. Você estuda ali, por exemplo, o livro dos médiuns, ótimo, você tem uma base de como trabalhar a mediunidade, você tem ali o livro dos espíritos, um conhecimento doutrinário fundamental para todos nós. Temos o Evangelho segundo o Espiritismo, um conteúdo moral significativo. E aí então, o grupo estudando o tempo todo, tudo aquilo que os espíritos trouxerem para nós de informação, a gente já vai ligar, conectar com o que está escrito no livro dos espíritos ou nas outras obras e falar assim: bom, isso aqui tem fundamento ou não. Se não tiver conexão, comecemos então a perguntar: mas escuta, lá no livro dos espíritos está dizendo tal coisa. Você está contradizendo ou você está complementando? Se estiver complementando, onde nós achamos mais base para isso? E aí então, continuamos a desenvolver esse raciocínio, que era o que Kardec fazia. Hoje os grupos mediúnicos estão muito passivos. Eles esperam um espírito se manifestar. Se vier um espírito instrutor, ótimo. Se vier um espírito comum, ele pode gerar confusão. E aí o espírito vem, escreve alguma coisa e acabou. O espírito vai embora. Então, na verdade, hoje, infelizmente, a maioria dos grupos transformaram as reuniões mediúnicas em via de mão única. Ou seja, só do mundo espiritual para o mundo físico. E não aquela via de mão dupla, onde o espírito fala uma coisa, nós questionamos, aprofundamos, vamos desenvolvendo. Então, se um grupo de trabalhos numa casa espírita não tem estudo doutrinário, ela simplesmente está à mercê de qualquer informação que vem. Uma informação que seja verdadeira, uma informação que seja equivocada. Sem essa base, todos nós estamos passíveis de equívocos. E é exatamente o que acontece aqui no nosso grupo. Nós estudamos aqui as obras, eu dou para vocês o meu ponto de vista, mas a pergunta é: o meu ponto de vista está certo ou está errado? Se vocês não tiverem uma referência, vocês simplesmente vão aceitar sem nenhum questionamento aquilo que eu passo para vocês. Se vocês tiverem uma referência, vocês estão falando e estão conferindo. Houve lá um exemplo que pode complementar, que pode ilustrar essa ou aquela questão, porque aquilo que eu passo para vocês a título de ilustração é simplesmente baseado naquilo que todos nós temos acesso. Todos vocês podem ler o livro dos espíritos, todos vocês podem ler o livro dos médiuns. Então aquilo que eu vou falando é meu ponto de vista, vou acrescentando informações para deixar sem informação, ou tentar fazer com que essa informação se torne mais clara, mais compreensível, mas não significa que eu estou mudando aquilo que está escrito e que todo mundo tem acesso. Então é fundamental que nós façamos os nossos estudos particulares, que nós nos aprimoremos, para que a gente possa colaborar um com o outro nesse desenvolvimento. A mesma coisa acontece. Né? Não, essa questão da falsidade mediúnica, Mateus, ela basta que você tenha um conhecimento de mediunidade, estudando o livro dos médiuns, um grupo que tem um estudo cuidadoso, um estudo que tem uma boa base, já vai claramente, rapidamente perceber quando é realmente uma comunicação mediúnica ou não. Kardec desenvolve um capítulo sobre isso.
separando aquilo que é anímico, separando aquilo que é mediúnico, se por acaso aquilo que foi falado é conteúdo do médium, se é conteúdo de um espírito, de uma inteligência exterior, de uma inteligência extracorpórea. Tudo isso vem do quê? Da percepção, da experiência de cada grupo. Aqueles grupos que começam, a partir do zero, um trabalho mediúnico, nós temos que pensar assim, as pessoas estudaram sobre isso? Porque a gente sempre pensa que um grupo mediúnico ele já nasceu pronto, né? As pessoas só vão se revezando, as gerações só vão se revezando, mas dá a impressão de que ele nunca teve um começo. Ele teve um começo, como qualquer casa espírita. A gente pode pegar aqui o nosso pessoalzinho, vamos conversar, você fica com a parte administrativa, você fica com a parte doutrinária, você fica com a parte social, e a gente começa a separar o grupo e começa a trabalhar. Vamos bater cabeça algumas vezes trabalhando desse jeito, trabalhando do outro jeito, para poder ajustar aquilo que é o certo, o que é errado. No trabalho social, por exemplo, várias pessoas virão se beneficiar desse trabalho, seja através da prestação de serviço, seja através da doação de recursos que elas precisam. E aí nós vamos perceber as pessoas que se aproveitam, as pessoas que não se interessam, aquelas que ficam dependentes, aquelas que se aproveitam, que se utilizam de uma forma correta. E aí, então nós vamos dosando qual é exatamente a medida correta desse remédio que nós queremos oferecer. Nas reuniões mediúnicas é a mesma coisa. Sem dúvida nenhuma, a experiência, como nós já conversamos, ela se desenvolve através das tentativas de erros e acertos. Mas se você tem uma base doutrinária, a quantidade de erros é muito menor. Se você não tem base nenhuma, você vai absorvendo uma informação, põe em prática, percebe que deu errado, quer dizer, vai aprender através da dor. Você vai deixar de fazer o que é errado experimentando aquilo que não deu certo. Se você tem um estudo prévio, você já sabe aquilo que não precisa fazer. Então o caminho se torna muito mais rápido para poder fazer com que o grupo se desenvolva e alcance realmente a eficiência no desenvolvimento daquilo a que se propõe. Continuando para nós aqui. 24. Os gracejos dos espíritos superiores são muitas vezes sutis e picantes, mas nunca banais. Entre os espíritos zombeteiros, mas que não são grosseiros, a sátira mordaz é feita quase sempre sem muito a propósito. Aqui é aquela questão, os espíritos instrutores, os espíritos mais elevados, eles podem ter bom humor? Eles podem, por exemplo, dar um sorriso numa reunião mediúnica? Eles podem fazer um comentário engraçado? Ou o espírito sério é aquele espírito de cara fechada, sisuda, que não dá um sorriso sequer? Porque nós temos muitos grupos mediúnicos que, se o espírito der um sorriso, ele é considerado um espírito inferior. Até mesmo tem um amigo nosso, o Cleiton, para quem é da geração antiga conhece, né, nosso amigo Cleiton lá de Brasília. Ele fez uma pesquisa uma vez, né, ele até me perguntou, eu conhecia muito pouco sobre esse assunto. Ele me perguntou o seguinte, o que eu tenho de informação sobre o bom humor de Kardec? Kardec era uma pessoa bem-humorada ou não? Porque nas fotos, nos desenhos, nas gravuras que nós temos a respeito de Kardec, é sempre aquela foto clássica do século XIX. Aquele homem parado, de cara séria. Mas ele é assim? E aí, então, fazendo algumas pesquisas, ele chegou ali naqueles diálogos que ele conversava com os espíritos, na revista Espírita, também no livro Céu e Inferno, algumas vezes, os espíritos soltavam alguns comentários leves, sutilmente gentis, sutilmente engraçados, percebendo que Kardec era um homem bem-humorado. Só que aqui a figura que nós conhecemos dele é aquela figura austera, séria. A mesma coisa acontece com todos os espíritos que estão ali se apresentando. O espírito, para ser sério, o espírito, para ser sábio, ele tem que ser sério? Ele não pode ter bom humor? Quer dizer, então, que o nosso trabalho não tem qualidade porque eu conto piada para vocês? Escreve na área de texto, Sérgio, por gentileza, aí eu respondo para você. Por favor. Então significa que eu não posso fazer nenhum tipo de brincadeira com vocês, senão isso desqualifica o nosso trabalho? É claro que existe o bom senso, né, aquilo que nós temos que julgar, para saber até onde vai esse bom humor, quer dizer, se a nossa reunião mediúnica é uma reunião humorística ou uma reunião doutrinária. Às vezes nós encontramos palestrantes na doutrina que contam muito mais piadas
do que falam dos assuntos que devem ser tratados. E pior que todo mundo gosta, porque afinal de contas, né? E é até engraçado, eu já comentei com vocês que aqui em São Paulo nós temos uma rádio de músicas ambiente, músicas, digamos assim, músicas que todo mundo ouve, vamos dizer, não é nada muito popular e tudo mais. E nessa rádio é impressionante a quantidade de propagandas de peças teatrais. Porque eles têm um compromisso com a difusão da cultura, né, aqui em São Paulo. Então, peça teatral para cá, o ator está falando para lá, então o tempo todo propaganda. E é muito interessante que a quantidade de peças ligadas à comédia é muito maior do que outros tipos de peça. E por que isso? Porque é uma relação de mercado. É a lei da oferta e da procura. Você coloca uma peça de comédia, lota. Você coloca uma peça séria, o público já é mais seletivo. E aí então é a mesma coisa, nós gostamos do bom humor. Os programas que passam na televisão se tornam muito mais interessantes quando o personagem é engraçado, quando o personagem é caricato, quando ele é cômico, quando ele conta piadinha o tempo todo. Então, muitas vezes, numa reunião, numa palestra, por exemplo, ou numa reunião mediúnica, as pessoas se preocupam muito mais com o humor porque é muito mais agradável. Mas isso não significa que seja sério. E, ao mesmo tempo, uma reunião séria não significa que ela tem que ser fechada, que ela não possa ter uma descontração entre os participantes. A Ziluz colocou, né, às vezes ficam na piada o tempo todo. E sobre o tema é o que menos falam, né? Quer dizer, parabéns para eles pela espontaneidade, pela conquista, mas infelizmente perderam uma oportunidade muito grande de difundirem, né? Não é intencional necessariamente, Mateus, de dizer que fazem isso de propósito. Algumas vezes a personalidade da pessoa é assim. Basta que você converse com ela, olha, dá uma direcionada um pouco mais assim, dá uma segurada um pouco mais na parte engraçada e trabalha um pouco mais, porque às vezes a pessoa tem bom conhecimento, mas ela se empolga, né? Vocês já me viram quando eu me empolgo aqui, eu pareço uma metralhadora, né? Eu tropeço na própria língua, vou falando, e Deus me livre quem estiver atrás tentando acompanhar. Então quando a gente se empolga, acaba ficando isso. E nesse caso, numa reunião mediúnica, muitos espíritos se manifestam, e se manifestam com espontaneidade. Eles falam de uma forma gentil, falam de uma forma carinhosa, comentam alguma coisa, fazem assim, um comentário engraçado sobre alguma coisa que a gente falou de volta. E aí todo mundo diz assim, nossa, mas aquele espírito contou uma piadinha. Mas foi uma piadinha de baixo calão? Não, ele só fez um comentário engraçado. E por isso você julga o bom humor dele? Então os espíritos são bem-humorados ou não? A Miriam colocou, eu percebo isso na palestra do Divaldo. Quando ele fala sério dá até sono, mas basta ele contar uma piada que adoramos, né? Mas ele sabe fazer as duas coisas muito bem. Eu prefiro, né, Miriam, particularmente essa parte mais espontânea dele. Aquela parte assim mais decorada, aquela parte assim muito, muito tediosa para mim mesmo, né? E quando ele começa a contar os casos deles, que são casos realmente muito engraçados, a palestra se torna mais interessante, mas eu percebo que ele não sai daquilo que ele faz. E eu falo dar sono literalmente mesmo, dar sono de dar sono. De você chegar assim na meia hora, assim, já começar a bocejar. Então, na verdade, é assim que nós temos que pensar nessa relação com o mundo espiritual também. Sério não significa ser sisudo. Nós temos muita gente que... Alguém já viu aqui Adolf Hitler dar um sorriso? Eu já cheguei a ver num comentário um outro, quando ele estava assim numa reunião mais pessoal, que ele ficava um pouco mais descontraído e tudo mais, mas de um modo geral é sempre aquela característica sisuda. Vemos, por exemplo, esse Mahatma Gandhi, quantos sorrisos ele deu. Vemos Madre Teresa de Calcutá, quantos sorrisos ele deu. E não significa que o trabalho que eles tenham desenvolvido seja um trabalho inferior. Pelo contrário, o resultado está ali. Então é a mesma coisa que Kardec coloca para nós aqui. E se ele coloca sobre isso, Kardec falando sobre os gracejos dos espíritos superiores, significa que já devem ter dado algumas boas risadas nas reuniões que ele realizava. Porque ele não ia falar de bom humor dos espíritos se ele não tivesse vivido isso. Então aqui de novo, os gracejos dos espíritos superiores são muitas vezes sutis e picantes, mas nunca banais. Quer dizer, é aquele bom humor inteligente, aquele bom oportunista, que sabe criar uma relação mais próxima, uma relação mais pessoal. Já os espíritos que são inferiores, aqueles espíritos que são mais
ligados aqui à vida do dia a dia terreno, são aqueles espíritos que estão o tempo todo fazendo gracinha. Mas é aquela gracinha à toa. Imagina, por exemplo, vocês fazem uma evocação de um espírito, e a primeira coisa que ele diz é assim: pensaram que eu não vinha hoje, né? Aí todo mundo dá aquela risada e fala assim: ixi, é um espírito inferior. Só porque ele falou isso? Quer dizer que se ele entrasse na sua casa, então ele teria que fazer uma reverência para você? Ele não poderia dizer que estava com saudade, que sentia falta do grupo, aquela coisa toda? Então a relação que nós temos com os espíritos é a mesma relação que nós temos com as pessoas da nossa vida social. Se não é uma reunião, um encontro sério, um encontro proveitoso, nós naturalmente vamos excluir essas pessoas do nosso relacionamento. Aquele humor que se torna inconveniente, aquele humor que se torna pobre, aquele humor que não acrescenta absolutamente nada. Com o mundo espiritual não é diferente disso. Então pensem sobre isso, a respeito do bom humor de Kardec, como o nosso amigo Clayton lembrou. Kardec era um homem bem-humorado? Kardec sorria? Kardec fazia brincadeira? Nós nunca vimos isso, mas será que ele é diferente de um ser humano normal? Será que ele nunca percebeu isso? O número 25, para a gente poder correr para acabar esse texto aqui hoje. Estudando-se com atenção o caráter dos espíritos que se manifestam, sobretudo sob o aspecto moral, reconhece-se a sua condição e o grau de confiança que devem merecer. O bom senso não se enganará. Aqui já falamos sobre tudo isso, né? Conforme o espírito vai mantendo a sua seriedade, vai mantendo ali o equilíbrio das suas colocações, a sabedoria, o conteúdo, a demonstração disso na prática, nós naturalmente vamos ali oferecendo para ele a nossa confiança. Se um espírito ainda traz para nós alguma dúvida, então nós naturalmente ficaremos na reserva também, né? Então isso aqui já foi falado, podemos seguir em frente para poder acabar aqui. 26. Para julgar os espíritos como para julgar os homens, é necessário, antes de tudo, saber julgar-se a si mesmo. Há, infelizmente, muita gente que toma a sua própria opinião por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso, do verdadeiro e do falso. Tudo que contradiz a sua maneira de ver, as suas ideias, o sistema que inventaram, adotaram, é mau aos seus olhos. Falta a essas criaturas, evidentemente, a primeira condição para uma reta apreciação, a retidão do juízo. Mas elas nem o percebem. Esse é o defeito que mais enganos produz. Todas as instruções decorrem da experiência e dos ensinos dos espíritos. Aqui ele já colocou, depois eu volto para esse trecho aqui. Só para a gente lembrar, nós já fizemos um evangelho, segundo um evangelho no lar, do livro Fonte Viva, que falava sobre isso. O cuidado que nós temos que ter para julgar o mundo a partir do nosso ponto de vista. Porque se o nosso ponto de vista for equivocado, então nós vamos julgar o mundo como um mundo equivocado. Se eu for uma pessoa que não gosta de sorrir, por exemplo, eu vou achar que todo mundo que sorri no mundo são pessoas de mau caráter, pessoas levianas, espíritos inferiores, entre aspas. Isso porque eu sou assim. Agora, se eu sou uma pessoa sempre bem-humorada com a vida, sou feliz da vida, aquela coisa toda, mas eu posso não querer nada de importante, eu acho que as pessoas que se comprometem com atividades, com tarefas, são pessoas muito caxias, pessoas insuportáveis de conviver. Então, na verdade, nós temos que fazer uma autoanálise para nos conhecermos primeiramente. Será que o meu modo de viver não é o modo correto, porque não existe modo certo ou modo errado aqui no nosso mundo. Existe o modo sensato, o modo equilibrado. Tudo aquilo que eu vivo no meu dia a dia depende das experiências que eu adquiri no decorrer da minha trajetória. Então eu posso ser dedicado, posso ser relaxado, posso ser sério, posso ser engraçado, posso ser vulgar, posso ser uma pessoa mais equilibrada. Tudo isso vai depender do quê? Do meu bom senso, do meu dia a dia. Então o modo correto é aquele modo que o bom senso acaba desenvolvendo, ou acaba demonstrando. E para isso, diz para nós aqui Herculano Pires, deixa eu pegar aqui rapidamente, ele faz um comentário a esse respeito. Herculano Pires foi o tradutor dessa obra. Ele diz assim: a afirmação de Kardec, o bom senso não se enganará, se refere, como vemos, às pessoas dotadas de bom senso. Nesse item 26, ele nos adverte quanto ao perigo das pessoas de não possuírem a retidão do juízo. Por isso devemos recorrer com humildade ao juízo dos outros, não nos fechando orgulhosamente na nossa opinião.
E aí então é aquela coisa, olha, eu penso assim, mas eu posso estar errado. E como eu costumo ouvir a opinião dos outros também, eu começo a fazer um equilíbrio. Será que o que eu estou pensando é certo? Aí eu pergunto aqui um, pergunto aqui outro, faço uma comparação de ideia, o que vocês estão achando, o que vocês não estão achando. Será que é por aí mesmo o caminho? Porque aí então eu vou pegando um feedback daquilo que eu penso, daquilo que eu faço, daquilo que eu falo. A mesma coisa acontece nos grupos também. Muitas vezes nós temos uma postura baseada num comportamento que nós aprendemos, e quando nós nos fechamos nesse comportamento, que tudo aquilo que foge a esse padrão é equivocado. E aí então, na verdade, o equívoco é da nossa parte. Porque como nós vimos nesses últimos itens de hoje, aqui nesse estudo que nós desenvolvemos, nós temos uma série de variáveis que devem ser consideradas. Com relação à evolução do espírito, com relação à intenção, com relação ao conhecimento do grupo, com relação ao ponto de vista do grupo. Então, como qualquer relação humana, nós temos que considerar vários fatores para que essa relação seja saudável. E não simplesmente pensar que o meu ponto de vista é o correto. Quer dizer que a minha cor é a preferida, o meu estilo de música é o preferido, o meu time de futebol é o melhor do mundo, o lugar que eu vivo é o único que existe, o resto disso é tudo inferior. Muitas vezes levamos isso na brincadeira, mas algumas vezes os preconceitos, as rixas, a antipatia que surge no nosso mundo é exatamente por essa intolerância. E é a intolerância que leva o mundo a muitas guerras, com essas carnificinas que nós vemos pelo mundo afora, simplesmente porque as pessoas não se gostavam do jeito que viviam. Eu não gosto do jeito que você vive e você não gosta do jeito que eu vivo. Como eu sou mais forte, eu vou para cima de você. E aí, então surgem todas essas dissensões no nosso mundo hoje. Nós temos um mundo fatiado hoje em vários pedaços, e cada pedaço representa um ponto de vista. Sendo que nós precisamos quebrar essas barreiras, romper essas fronteiras, para que todos nós tenhamos os mesmos valores, mas com um comportamento diferente. O fato de eu ser caridoso, eu posso ser um caridoso sério, um caridoso bem-humorado. Eu posso ser um caridoso com grande conhecimento, ou um caridoso com conhecimento limitado. Mas a caridade é a linguagem universal. O amor é a linguagem universal. E Kardec fecha para nós aqui. Todas essas instruções, esses 26 itens que nós estudamos até aqui, todas essas instruções decorrem da experiência e do ensino dos espíritos. Completamo-la com as próprias respostas dadas por eles a respeito dos pontos mais importantes. Então Kardec, a gente vê aqui o trabalho que ele desenvolveu, ele coloca a sua experiência embasada naquilo que os próprios espíritos trouxeram. E ele próprio julgou aquilo que os espíritos disseram. Não é porque o espírito disse que ele considerou como correto. Se esses livros que nós temos hoje aqui, voltando mais uma vez, nós lembramos que Kardec disse que entrevistou mais de 1000 espíritos no decorrer do seu trabalho, para fazer o livro dos espíritos apenas. Porque ele lançou o livro dos espíritos com mais de 1000 entrevistas. Imaginemos, né, as revistas espíritas, os demais livros que ele publicou, os outros tantos de espíritos que apareceram também para ajudar. Ou de quem ele recebeu ajuda, né? Porque muitas vezes o espírito não veio com essa intenção, mas acabou que a experiência que ele trouxe foi fundamental. Então, daquilo que ele trouxe para nós, ele publicou esses livros todos. Agora imaginemos a quantidade de informação que ele não trouxe para nós. Que ele descartou, que ele mudou o seu ponto de vista e descartou o resto. E aí, Herculano Pires, ele fecha para nós aqui. O próprio Kardec nos dá o exemplo do que ensina. Completa as suas instruções com as respostas textuais dos espíritos às suas consultas. Este é um exemplo vivo de como foi escrita a codificação. Às suas experiências pessoais, aos resultados sensatos de suas observações, Kardec junta a opinião esclarecida dos espíritos superiores. Então esse foi o trabalho que Kardec realizou, e ele resume nesse simples parágrafo aqui para nós. No próximo item, para a gente poder fechar aqui o nosso estudo de hoje, nós vamos para o 268, perguntas sobre a natureza e a identidade dos espíritos. E aqui são, deixa eu pegar aqui a quantidade de perguntas, são 28 perguntas que Kardec apresenta para nós, perguntas textuais, porque até então ele apresentou o conhecimento dele, né? Se Herculano está lá com Kardec, olha, tomara que sim, né, Mateus?
É o que a gente espera, né? Eu espero inclusive que nós também estejamos lá com ele, para poder aprender um pouquinho mais. Né? Agora, se está lá ou não, isso aí já é mera especulação da nossa parte. Né? O Osmar colocou lá em cima, só para a gente fechar, né? A causa dos conflitos está no fato de alguém se achar dono da verdade absoluta. É natural, né? A arrogância do ser humano, é a vaidade, o egoísmo, mas isso aí vai mudando com o tempo, né? A necessidade faz o sapo pular, já diz o ditado popular. Então, com o passar do tempo, a gente vai se tornar mais flexível, né? Na época, não, o Herculano Pires viveu agora, Matheus. O Herculano Pires ele desencarnou em 1981, 82. Ele é bem contemporâneo nosso. Se você assistiu Pinga Fogo de 1971, naquela entrevista com o Chico Xavier, o Herculano Pires faz parte da bancada que o entrevistou. Então dá uma olhadinha lá no Google, coloca lá Pinga Fogo, Chico Xavier, que você vai encontrar. O Herculano Pires com o seu bigodão, e a filha dele, a Heloísa Pires, é uma grande palestrante do movimento espírita hoje. Então a gente encontra com facilidade. Coloca a Heloísa Pires, que vai ter lá um monte de palestra dela. Ela participa do programa Transição, participou do programa Terceira Revelação da FEB, né? Então é contemporâneo.